Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de QCQ010, Química Geral. Nesta videoaula nós iremos tratar de resolução de exercícios sobre eletroquímica. Nós iremos desenvolver 3 exercícios referentes aos TPs 4, 5 e 6. Mas antes, vamos dar uma relembradinha, uma parte importante de eletroquímica e que vai ser fundamental para a resolução dos nossos exercícios, tá? Vamos pegar aqui a pilha de Daniel, tá, como exemplo. Então, nós temos a pilha de Daniel formada por zinco e por cobre. Nós sabemos, né, que o zinco é o ânodo, ele tem um potencial de redução menor do que o do cobre, e o cobre é o cátodo, o maior potencial de redução. Tá? O que nós precisamos entender aqui, então? No ânodo, ele é o polo negativo, ocorre a oxidação do eletrodo, ok? Então, o eletrodo perde massa, então, nós temos Zn2+ indo para a solução aquosa, tá? Então, ele vai corroer e eu aumento, então, a massa, a concentração de zinco 2+ aqui dentro. Para um metal qualquer, iria aumentar o que? A concentração do metal de que é feito o eletrodo ânodo. Para o cátodo, pessoal, nós temos ele como polo positivo. Aqui ocorrem as reações de redução, ok? Então, os elétrons saem aqui do ânodo, né? E vêm aqui para o cátodo. Quem sofre a redução não é o eletrodo, e sim a solução. Então, nós temos uma solução aqui de sulfato de cobre. O cobre 2+, vai se depositando, então, na placa de cobre. Então, o eletrodo ganha massa, né? Concentração de cobre diminui. Tá? Vamos corrigir isso daqui, tá bom? Vamos corrigir isso daqui, tá? Não é aumenta, e sim diminui, tá bom? Diminui, ok? Uma falha minha aqui, desculpe, mas não é aumenta, diminui. Tudo bem? Então, o fluxo real, que é o fluxo de elétron, é do ânodo para o cátodo, e a corrente elétrica é do positivo, do polo positivo da pilha para o polo negativo, também conhecido como fluxo elétrico. O primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício referente ao TP4, de potenciais práticos e relativos. Então, nós temos aqui um exercício que tem o seguinte enunciado. Com auxílio de um milivoltímetro, foram efetuadas medidas de DDP em um meio eletrolítico M entre o metal C, o qual foi ligado no polo positivo do aparelho, então o metal C é o nosso metal de referência, e outros metais. Foram obtidos os seguintes valores, né? Então nós temos o C como referência, os metais A, B, X, Q, T e U com os sinais da DDP. E foi pedido algumas informações a respeito desse exercício. Nós vamos passando depois as informações uma a uma na hora de resolvermos. Tá? Mas o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é entendermos o sinal apresentado na medição. Tá? Então, olha só, vou pegar aqui 2 casos, né? Um metal C com o metal A, no qual eu tenho o sinal positivo, vou pegar o metal C com o metal B, no qual eu tenho um sinal negativo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu ligando-se, né, o metal C ao polo positivo e o A, então, ao polo negativo, né, sempre ao C sempre está no polo positivo. O que nós teremos aqui? O sinal é positivo. Tá? O sinal é positivo por quê? Porque nós temos elétrons, tá? Que saem do metal A e entram no polo negativo do milivoltímetro. Lembre-se, os elétrons sempre saem do ânodo e vão para o cátodo.
tá? Sempre saem do ânodo e vão para o cátodo. Como ele tem sinal negativo, é uma questão aqui de jogo de sinais, né? Sinal negativo, negativo com negativo é que vai dar positivo. Então ele está entrando no polo negativo do meu multímetro. Logo, o A é o ânodo. A outra análise que nós podemos fazer é o seguinte: então nós sabemos que o elétron tem carga negativa. Tá? Negativo com positivo é que irá dar o sinal negativo aqui no milivoltímetro. Então os elétrons estão entrando no multímetro no polo positivo, indicando que o C está perdendo elétron. Então o C é ânodo e o B é o cátodo. Tá? Dessa forma, o que nós podemos analisar? Todas as pilhas nos quais a medida for positiva, o metal que está sendo formado com o metal C se comportará como ânodo. E para todas as pilhas em que o sinal for negativo, tá, o metal que está ligado com o metal C se comporta como cátodo. Então, com a análise feita, nós podemos identificar os polos de todas as pilhas formadas em relação ao metal de referência, que é o metal C. Então, assim, o que nós temos? Olha, todos que apresentaram um sinal positivo, ele se comporta como ânodo do metal C. Todos os que apresentaram um sinal negativo se comporta como cátodo do metal C. Tá? Com isso, nós podemos fazer a construção da reta de potenciais de redução. A reta de potenciais de redução, ela é a parte fundamental de todo o exercício de eletroquímica, porque é pela reta de potenciais que eu consigo dispor os elementos, os metais que eu tenho envolvido, do de menor potencial de redução até o de maior potencial de redução, e assim responder todos os questionamentos que nós teremos. Então, nós temos aqui a reta de potencial de redução, ok? O que nós vamos fazer, tá? Vamos pegar o metal C, já que ele é nossa referência. Tá? Então, nós temos aqui o metal C e vamos agora analisar, tá? Todos os metais envolvidos aqui nesse exercício que forem ânodo do metal C, é porque eles possuem menor potencial de redução. Então, eles estarão onde? Estarão à esquerda, né, da minha reta. Então, o metal A, Q e U. Todos os metais que se comportam como cátodo em relação ao metal C, eles possuem maior potencial de redução. Logo, eles estarão à direita. Só retomando uma coisa, né, pessoal? Ânodo tem menor potencial de redução, maior potencial de oxidação. Cátodo tem maior potencial de redução, menor potencial de oxidação. Então, agora nós conseguimos dispor esses metais em uma ordem. Então, como que nós fazemos isso? Olha, já que eu tenho o metal C, que é a minha referência, vamos pegar o metal C e o metal A. Então, metal C com metal A que distância está um do outro? A distância da DDP. Tá? A DDP aqui é em módulo mesmo, tá? Então, eles estão a 600 milivolts um do outro. O metal U está a 850. Então, eu coloco aqui o metal U. E o metal Q está a 950. Então, assim eu consigo, né, dispor os metais Q, U e A. Agora, vamos para os que se comportam como cátodo deste metal C. O X está a uma distância de 100 milivolts, o B 300 e o T 900. Com isso, nós temos a reta de potencial de redução com uma distribuição de todos os metais nessa reta, sendo o Q o que tem menor potencial de redução, o T o maior potencial de redução. Ou podemos dizer em potenciais de oxidação, o Q tem o maior potencial de oxidação, o T o menor potencial de oxidação.
Então, a maior distância que eu tenho aqui, né, é entre Q e T. Uma vez, então, que eu tenho a reta de potenciais de redução, eu consigo ir respondendo todos os questionamentos do exercício. O primeiro questionamento é o seguinte: os metais catódicos A, o que significa isso? Quais são os metais que se comportam como cátodo do metal A? Ou seja, quais os metais possuem potencial de redução maior que o potencial de redução do metal A. Então, aqui na reta, eu tenho o metal A, né? O Q e o U têm menor potencial de redução, o C, X, B e T, maior potencial de redução. Então, nós temos aí como resposta os metais X, B, C, X, B e T. Próximo questionamento, seguinte, ó, os metais que sofrerão corrosão ao formarem pilhas com o metal Q do meio eletrolítico E. Então, para que nós tenhamos uma corrosão do metal que está sendo ligado com o metal Q, este metal em questão tem que ter um potencial de redução menor que o Q. Então, o Q tem que se comportar como cátodo na pilha e os outros metais se comportarem como ânodo, tá? Pois esses outros metais irão sofrer a corrosão. Olhando aqui na nossa reta, nós temos aqui o metal Q. Qualquer pilha que eu fizer usando o metal Q será ânodo desta pilha. Por quê? Porque ele tem um menor potencial de redução de todos os metais que são apresentados aqui na nossa reta. Logo, nenhum metal sofrerá corrosão, pois Q é um metal de menor potencial de redução, ou o maior potencial de oxidação de todos. O C. As pilhas em que o metal B atuaria como ânodo. Então, eu tenho aqui agora um metal B. Tá? Para ele atuar como ânodo, ele vai ter que sofrer uma corrosão, uma oxidação, e ele tem que ter um potencial de redução menor, tá, que o metal que vai compor a pilha. Então, eu tenho aqui o metal B, ele tem potencial de redução menor apenas que o potencial do metal T. Logo, a pilha formada, B, o meio eletrolítico com T. Lembre-se, pessoal, quando nós estamos pedindo pilha formada, esta é a representação que nós temos que ter da pilha, tá? O D. Em que pilha o metal X sofreria corrosão? Então, o metal X está aqui, ele sofre corrosão, tá? Quando ele for o ânodo, quando ele tiver menor potencial de redução que o metal que está compondo a pilha. Então, nós temos o X aqui, nós temos ele tendo menor potencial de redução que o B e com o T. Logo, nós temos as pilhas com o metal X e B, e o metal X e o metal T. A próxima pergunta deste exercício está relacionada ao sentido do fluxo de elétrons na pilha Q com o metal A. Então, nós temos uma pilha formada com o metal Q e o metal A, e eu quero saber o fluxo de elétrons. Então, vamos ver aqui, ó, o metal Q e o metal A. Tá? Ao formarmos uma pilha com esses dois metais, o A, como tem maior potencial de redução, ele irá se comportar como cátodo desta pilha. O Q, como tem menor potencial de redução, irá se comportar como ânodo da pilha. E nós sabemos que o fluxo de elétrons, ou o fluxo real, ele é do ânodo para o cátodo. Logo, nós teremos os elétrons indo de Q para o metal A. A pilha a ser formada, a pilha a ser montada, para que surjam íons C+, no meio eletrolítico. Então, o metal aqui envolvido é o metal C. O que significa, tá,
surgir íons C+ no meio eletrolítico. Então, quando eu tenho íons do metal sendo formados, é porque este metal está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele está sofrendo uma oxidação. Se ele sofre oxidação, na pilha, ele é o ânodo. Se ele é o ânodo, ele tem menor potencial de redução. Então, nós pegamos aqui ó, o metal C tem menor potencial de redução que o metal X, que o metal B e que o metal T. Logo, as pilhas nas quais irão surgir íons de metal C no meio eletrolítico são as pilhas C com o metal X, C com o metal B e C com o metal T. Agora, por fim, deste exercício, o item G está dizendo o seguinte, ligando-se o polo positivo do milivoltímetro ao metal T, em quais pilhas a DDP apresentará sinal positivo? Então, vamos fazer aqui a análise, tá? Então, nós temos sinal aqui, ó, o metal T, aqui ligado no polo positivo, e o outro metal, que eu chamei de Me, qualquer um dos outros metais aqui, no polo negativo. Para que o sinal seja positivo, os elétrons que têm carga negativa devem entrar no polo negativo, tá? Então, que vai acontecer aqui? Nós temos o metal T sendo o cátodo dessa pilha. Então, todas as pilhas montadas com o metal T irão apresentar o sinal positivo, pois T é o que possui o maior potencial de redução. Que todas as pilhas montadas com o metal T, o outro metal irá sofrer a oxidação, logo os elétrons irão deixar este metal, fornecendo assim um sinal positivo no meu milivoltímetro.